Olá pessoal, boa noite. Esperar aqui um pouquinho. Olá Léo, Samuel. Boa noite a todos. Esperar aqui a Jamila entrar. Jamila aí já está entrando. Deixa eu ver aqui. Guardar um pouquinho aí, pessoal. Jamila entrar. Primeiramente, já agradecer aí a presença de todos. Hoje vai ser um bate-papo bacana, né, com a Jamile Falcão, estudante do... vai estar estudando no MIT, né? Então, só um minutinho. Deixa eu ver aqui, pessoal. Agora sim. Vi que a Jamile já entrou aqui, mas... Um minutinho aqui, deixa eu convidá-la de novo. Agora sim. Tudo bom, Jamile? Tudo ótimo, com você? Tudo Tudo bem? ótimo também. Prazer enorme conhecer você, tá? Primeiramente Prazer. aí, é uma honra enorme. Fiquei agradecido demais aí pela Stone e pela OBM, né? Não, confesso que não conhecia você ainda, nem batido um papo, nem conversado com você. Não conhecia a sua história, por incrível que pareça, né? Mas depois que eu recebi esse convite, eu fui ler, li bastante, né? E você já ganhou um fã, viu, Jamile? Muito bom. Nossa, que é isso? Eu tava falando com alguns professores meus e sério, tipo, eles comentando sobre sua participação na Condição, eu falei assim, caraca, estou do lado de um olímpico assim, de respeito. Eu falei assim, caraca, quanta inspiração, quanta inspiração. Não, que é isso, Parabéns. Jamile. Eu acho que eu sou um ex-olímpico, né? Antes, quando a gente falava da velha guarda na minha época, né? Era lá para 96, 98, né? Agora eu já sou velha guarda, né? Então fiz Olimpíadas a minha vida inteira, sou cearense, né? Me formei no ITA, apaixonado por matemática. É tanto que depois de formado fui trabalhar com indústria, outra trabalho na Petrobras, mas a educação nunca saiu de mim, né? Então, bacana ter esse momento aqui para conversar sobre você, que sua história é muito bacana, né? Muito bacana mesmo, tá, Jamil? Então, para começar, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente, né? Me apresentei aqui bem rapidamente, não é o foco, mas eu queria que você contasse um pouquinho aí de você, tá? Beleza. Bem, para quem caiu de paraquedas aqui, meu nome é Jamile, eu tenho 18 anos. Eu sou de uma cidade no interior do Ceará chamada Pacajus. Então, aquela típica cidade que tinha uma pizzaria famosa, uma sorveteria famosa, uma praça que todo mundo combinava de se encontrar. Isso quando eu era menor, né? Porque hoje tem até shopping. Então, assim,
Estou me achando porque minha cidade tem até shopping, né? Então, eu sou de uma cidade do interior do Ceará e eu participei de competições científicas, em específico a OBM, desde 2015, no meu 7º ano do ensino fundamental, até o 3º ano do ensino médio, que foi ano passado. Então, aí, 5 anos de OBM e acabei de ser aceita para cursar graduação no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, uma universidade lá nos Estados Unidos, em Boston. Excelente, excelente. Já deu para saber quem é a Jamile, né? Então, aqui as perguntinhas que eu preparei, né, Jamile, eu acho que vai ser bacana para o pessoal, para dar uma noção, né, de como a Olimpíada de Matemática ela nos abre portas, né? Ela nos dá oportunidades que muitas vezes a gente não enxerga a curto prazo, mas a longo prazo elas são gigantescas, né? Então, para começar, eu queria saber, assim, do início, né, das suas Olimpíadas, como é que foi essa trajetória lá no comecinho, né? O que é que te fez permanecer na pegada, né, digamos assim. Então, assim como eu comentei, eu sou de uma cidade do interior do Ceará. Eu acredito que, como algumas pessoas estejam assistindo, entendem, naturalmente, a minha cidade, a minha escola não tinha uma cultura forte a competições científicas. Não por um problema da escola, mas por conta de todo o contexto local. Mas a minha irmã, ela tinha acabado de ganhar uma bolsa de estudos numa escola em Fortaleza. E daí teve um dia que, vez por outra, eu ia buscar ela na escola dela, ia visitar ela. Eu estava sentada lá no banco, atrás de mim tinha um banner da Olimpíada Brasileira de Matemática. Eu olhando para o banner, para aquele colégio gigante, cheio de quadras. E assim, meus olhos chegam brilhavam. E ela falou para mim: Jamile, se você quiser estudar numa escola como essa, viajar ao Brasil, conhecer gente de todo canto do Brasil, é só você fazer a Olimpíada Brasileira de Matemática. E naquela hora meus olhos brilharam, porque o quê? Eu nunca tinha viajado de avião, então a perspectiva de eu conseguir fazer tudo isso, estudar na escola dos sonhos, viajar de avião, fazendo uma prova, eu falei, cara, o que eu quero é fazer a Olimpíada Brasileira de Matemática. Isso porque na época eu gostava de matemática, eu já estava indo bem em matemática na escola. Só que como a minha escola não tinha esse contexto, essas competições, eu coloquei no papel as opções que eu tinha, que era ir para um colégio militar, ir para um IFCE ou para buscar bolsas em uma escola particular. Como o colégio militar era o que eu dependia menos de opinião de um terceiro, dependia menos de terceiro, porque eu basicamente tinha que estudar para uma prova, fui atrás de estudar para a prova do colégio militar. E daí, apesar de eu acreditar que eu estava super bem em matemática, na hora que eu fui estudar para a prova, eu vi que eu estava com déficit em matemática. Então, eu estava bem para minha escola, mas com prova de colégio militar, a gente tinha que estudar muito. Na época, eu tinha 11 anos. Então, ter aquela meta de passar para o colégio militar, sentar e estudar, eu comecei, sério, tipo, era muito frustrante para mim no começo, porque eu era uma criança de 11 anos, tendo que estudar uma matéria que eu não gostava. Mas na hora que os problemas começaram a sair, os problemas do simulado, veio aquela adrenalina, sabe? Aquele sentimento de caraca, eu sou capaz de qualquer coisa. E daí eu percebi que aquela frustração que eu estava sentindo com matemática no processo de estudar para o colégio militar não era um desgosto à matemática. Era um desgosto a não conseguir fazer. E daí aquilo veio, ok, então eu quero fazer a Olimpíada de Matemática, porque se eu sou capaz de aprender isso, eu sou capaz de aprender qualquer coisa. No final das contas, por matemática, eu não passei na prova do colégio militar, mas eu não tomei aquele resultado como uma sentença do tipo, ok, então eu não posso aprender matemática. Não, eu falei, ok, eu vou fazer a Olimpíada de Matemática, mas vai ser de outra forma. E daí eu fui atrás de conseguir bolsas de estudo em uma escola particular. No final deu tudo certo. No ano seguinte eu me mudei para Fortaleza e comecei a participar em competições. No primeiro ano, o que me motivava a participar era ter aquele objetivo claro, de que eu queria viajar ao Brasil e conhecer gente de todo canto do mundo, fazer a minha bendita primeira viagem de avião. E tinha aquele objetivo de participar da Semana Olímpica, que é esse evento que a UBM reúne os premiados, os medalhistas, em um hotel super legal, pra gente se conhecer, assistir aulas juntos. É, assim, sensacional. E, principalmente nesse começo, ter aquele objetivo de ir para a Semana Olímpica fez toda a diferença. No final do ano, eu consegui ser medalhista de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática, então aí a gente vê, eu não passei para a prova do colégio militar, mas daí eu continuei, fui medalhista de bronze. E quando eu cheguei naquele evento, eu descobri uma coisa que eu não pensava que ia ser um determinante para mim.
que foi a comunidade. Porque eu era a garota que ia para aula de teatro na terça, mas também gostava de matemática, então eu meio que ficava, meu Deus, qual é a minha comunidade? Porque às vezes, principalmente quando a gente é mais novo, a gente quer se colocar em caixinhas. Não, eu sou a pessoa de matemática. Não, eu sou a pessoa do teatro. E quando eu cheguei lá, eu vi gente com interesses tão diversos que eu falei assim, caraca, essa é a minha tribo. Então, o que me motivava era ter aquele objetivo claro, de voltar para a Semana Olímpica todo ano, encontrar os meus amigos, estar de volta na minha tribo, sabe? É interessante, Jamile, que a minha trajetória é muito semelhante, certo? Quando pega a minha sexta série, na época, eu acho que é o sétimo ano agora, né? Foi também o meu primeiro ano, medalha de bronze na brasileira. Nesse primeiro ano, o que motivava eram as amizades assim das aulas de Olimpíadas, né? Mas depois que você vai para a Semana Olímpica, você quer ir todo ano, porque todo ano você quer repetir aquele ano anterior. Só que todo ano é melhor do que o ano anterior, né? Exatamente. E aí é Exatamente. é um loop que vai ficando e você acaba indo e vai se dedicando cada vez mais e se motivando, né? A minha segunda pergunta, você acabou fazendo um comentário em relação já à frustração, né? Que era exatamente isso, né? Poxa, matemática também é isso, né, Jamil? Tipo, uma certeza que a gente tem nas Olimpíadas de Matemática é que em algum momento você vai se frustrar. Né? Em algum momento a sua expectativa ela não vai ser atendida. No seu caso, foi ali bem no início com o colégio militar, né? Deve ter tido outras, tá? Não tenho dúvida disso, né? Mas eu não vou nem mais perguntar como é que você reage a uma frustração, que era a minha pergunta, porque, poxa, tá aí, né? É a persistência, a sua dedicação, acho que isso já demonstra muito, né, o que a matemática nos traz, né? O que é essa busca pela solução, não importa se é um problema da matemática ou um problema da vida, né? A terceira perguntinha, Jamile, foi nas minhas pesquisas de você, né? E aí eu vi um comentário seu no seu Instagram, em algum momento, alguma história, é que você comenta o seguinte, ó, a medalha, né, é a cereja do bolo, né? É a pergunta que não posso deixar de fazer para você, sim. E o que é que você acha que é a outra parte do bolo, né? Essa medalha lá, que é o que a gente busca, é a cerejazinha. O que é a parte do bolo? Como é que você enxerga isso? Eu acredito que quando a gente fala de Olimpíadas, o bolo é uma mistura de tudo que a gente aprende, né? Que tudo isso agrega, mas a comunidade que a gente é exposto e a visão de mundo. Porque quando você entra em contato com pessoas de todos os cantos do Brasil, todos os cantos do mundo, isso expande a sua perspectiva de o que era possível para você e você começa a fazer sonhos também baseado nos sonhos dos seus amigos. Então, gente, eu nem, o que no meu nono ano do ensino fundamental, eu não tinha inglês. Eu era aquela garota do interior que estava estudando matemática porque gostava da Olimpíada Brasileira de Matemática e queria ir para a Semana Olímpica. Mas ao passo que eu vi pessoas querendo estudar fora, eu decidi que eu queria estudar fora. Então, a comunidade, você vê pessoas de várias culturas, de pessoas de várias origens, com ambições diferentes, faz você sonhar além das fronteiras que você achava que estava determinado a você. Então, esse mindset de Olimpíadas, de ok, eu posso ir mais longe, tudo que a gente aprende de conteúdo e também a questão de saber lidar com frustração, que a gente aprende, assim como você falou. Assim, eu dei algo que foi muito marcante para mim, assim, de todos os meus fracassos, foi o fracasso que mais me chacoalhou, foi que depois de eu ser medalhista de bronze na Olimpíada Europeia de Matemática para garotas, no ano seguinte todo mundo falava, ok, nesse ano no mínimo ela vai ser prata. Só que eu nem fui selecionada para a competição. E aquilo foi uma chacoalhada total para mim, porque tinha uma expectativa alta, não só das pessoas que estavam conversando comigo, mas, assim, ao meu respeito. Eu queria ser medalhista de prata, eu trabalho com metas bem objetivas, mas eu continuei estudando para a competição porque eu gostava de matemática e aquilo não estava atrelado a uma medalha ou a uma aprovação em específico. Então, quando a gente fala de Olimpíada, a medalha é a cereja do bolo, a pessoa que você se torna, a pessoa que você consegue desenvolver as habilidades, tipo, de lidar com frustração, de expandir sua perspectiva de futuro, de estar sempre sonhando mais alto, fora tudo que você aprende de conteúdo, faz toda a diferença. Perfeito, Jamile. Aí eu pensando nisso, né, você falando isso, e aí tem uma etapa, né, que para fazer um bolo você tem um bocado de ingrediente ali que sozinho não é nada, né? E é até ruim, né? Você vai comer farinha de trigo, açúcar puro, você vai comer até mesmo chocolate em pó, isso não é gostoso, né?
Agora, aquele trabalho de misturar, é cansativo. Fica batendo, batendo, né? E ainda tem uma etapa que eu acho a mais bacana, que é quando você bota no forno, né? Você tem que aguardar. Não adianta achar que você fez isso agora, sentei, estudei, que amanhã eu vou ter resultado. Não, são etapas, né? Então, eu achei bacana demais quando você trouxe isso, eu fiquei refletindo, né? E ainda você trouxe mais, né? Tem a cereja do bolo, tem o recheio, tem a parte boa do bolo toda. Só que para a gente conseguir essa parte toda boa do bolo, né? Tem uma parte que é árdua, né? Não é simples, né? Mas o retorno é sensacional, né? O retorno é sensacional. Vamos um pouquinho para matemática, né? Para os problemas de matemática que nos trazem, né? Eu tenho uma analogia, assim, o que é um problema de matemática para mim, né, Jamil? E o que é um problema da vida, né? Você pega um problema grande, o problema mais difícil que você tiver, você tenta separar ele em problemas pequenininhos, né? Poxa, esse problema grande, eu vou tentar diminuir ele em problemas que eu já vi ou que eu conheço, em problemas pequenos. Mas os problemas pequenos mais difíceis, né? Ele exige uma palavrinha que é a criatividade, né? Aquela cara que pensa, pô, teve aquela sacada, teve aquela ideia, que vai ser útil para mais uma infinidade de problemas, mas quando você não teve aquela sacada antes, e você consegue resolver isso, é pura criatividade, né? E isso ajuda a gente na vida, né? Isso ajuda muito a gente na vida. Eu queria saber, essa criatividade te ajudou em algum momento na vida? Com certeza, com certeza. O que eu falo, desde que eu comecei a participar de competições em 2015, a Jamile, ano após ano, era uma Jamile totalmente diferente da forma como eu abordava os problemas. Porque a Olimpíada de Matemática em específico, a gente desenvolve essa visão mais analítica do mundo em geral. Quando a gente tem um problema super difícil, a gente não vai atrás de resolver aquele problema super difícil. A gente vai tentando fazer as etapas até construir aquele castelo de Lego gigantesco que no final vai dar certo. E teve um momento para mim que foi bem marcante, que foi em 2019, eu fui nomeada presidente do Núcleo Olímpico de Incentivo ao Conhecimento, o NOI, que é uma plataforma que tem cursos preparatórios para competições científicas, né? Entrei no NOI, que eu tinha 16 anos, não tinha tanta experiência em administrar muita coisa, só que eu via que o nosso engajamento ainda tinha muito a melhorar. E eu olhava para aquela questão e ficava, gente, como é que eu vou trabalhar engajamento? E daí veio esse estalo de Olimpíada de Matemática. Ok, engajamento é uma via de duas mãos. Eu preciso primeiro resolver o problema de a produção de dentro para fora e depois de engajamento de comunidade. E daí, olhando a produção de dentro para fora, daí eu fui listar todos os problemas que podiam estar acontecendo. Será que fulano está alinhado com a missão do projeto? Será que fulano tem isso, isso, isso? E daí, depois que você vai listando tudo, você vai tentando resolver cada uma das questões. Será que eu vou colocar uma reunião para resolver isso? Então, foi um momento muito interessante porque foi aquele estalo, sabe? Tipo, ok, eu vou olhar isso como se fosse um problema de matemática, colocar no papel, dividir em casos e tentar todas as abordagens. E tem gente que acha que quando a gente resolve um problema é de primeira. Mas eu mesma já passei semanas pensando em um problema de matemática. A gente sempre tem aquele problema que é o nosso queridinho, né? A gente deixa no canto para ficar pensando pra caramba, enquanto isso vai alternando em outros problemas que são mais light, né? O que a gente vai ver a solução. E esse problema era um desses que era, entre aspas, o meu queridinho, que eu não consegui resolver de cara. Mas na hora que alguma coisa estava dando errado, a gente está sempre recalculando a rota. Ok, eu tentei essa estratégia, deu 0 igual a 0, não deu certo, vamos tentar uma coisa diferente. Então, esse pensamento analítico, ele me ajudou em em muitos momentos da minha vida, até mesmo quando eu estava trabalhando na administração de um projeto ou para dar aulas, essa criatividade faz toda a diferença. Perfeito, perfeito. E isso é bacana que você trouxe, né? Porque 99% das pessoas que não estão atuantes na matemática acham que quando a gente resolve um problema rápido, né? É porque você é gênio, né? Você sabe. Não, calma. Para chegar nesse patamar, a gente fez quantos exercícios antes, né? Quantas ideias, a caixa de ferramentas na cabeça está bem organizadazinha, né? Mas vai aparecer problema novo. E esses problemas novos, né, que são os que motivam, né? E aí esse problema novo é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. É muita frustração até que vem a solução, né? E aí não há prazer igual, né, Jamile? É isso, Exatamente. isso. E a respeito disso, eu queria até fazer um adendo.
Eu acredito que isso é uma das coisas mais legais que tem de Olimpíada e tem de um aluno olímpico. Porque ao longo da trajetória, a gente aprende a desenvolver essa resiliência de estar sempre caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Não só na hora que você falha em receber uma medalha, mas também na hora que você não consegue resolver um problema. E tudo isso desenvolve autoconfiança. As pessoas acham que autoconfiança tá coisa de uma medalha. Então, eu tenho uma medalha e por isso eu sou confiante. Não. Na minha perspectiva, a autoconfiança está muito ligado com a forma como você encara o mundo, independente das suas honras e das suas conquistas. Então, mesmo se você não conseguiu fazer aquele problema, você tem confiança de que você fez o seu melhor e que aquele problema é uma oportunidade de melhoria, de caraca, olha só que legal, eu errei esse problema agora, mas eu podia ter errado na prova. Ainda bem que eu aprendi isso agora. Então, competição também constrói muito essa questão de você confiar em si mesmo e estar resiliente em cima de desafios, independente da medalha no final. Então, a medalha realmente é a cereja do bolo, porque o que acontece por trás é transformador. É isso, a cereja vem pronta, né? A cereja vem pronta, o resto é tudo construído, é tudo. Essa etapa, essa jornada é o que é mais bacana, né? Não tenho dúvida. E assim, Jamil, a gente fala de trabalho, estudar bastante, né? Buscar seus objetivos. Também muita gente pensa que a gente não tem tempo para mais nada, né? E aí eu queria saber como é que era seu tempo para amizade, para família, tempo para sua vida, assim, para diversão. Assim, parece besteira, mas depois eu falo isso, as pessoas ficam assim, como assim, Jamile? Mas depois que eu comecei a participar de competições, tipo, Olimpíadas de Matemática, a minha vida de saúde, de qualidade de vida, da forma como eu lido com a minha família, com as minhas amizades, melhorou muito. Porque o fato de que eu achei a minha tribo nas Olimpíadas fazia com que aquela hora que eu estivesse estudando, eu tinha, na maioria das vezes, né? Eu tinha prazer em fazer aquilo. Na hora que eu ia para uma aula, eu tinha todos os dias um momento que eu estava conversando com os meus amigos, no caminho da aula, no intervalo da aula. Então a gente não está estudando a todo momento. E o legal é que as pessoas que você se conecta, elas têm objetivos similares aos seus. Então é uma rede não só de conexão, mas uma rede de apoio. Eu chegava no colega meu para pedir uma solução de um problema, ele ia lá e me ajudava. Então, muita gente acha que a competição é algo totalmente, é um ambiente competitivo. Mas, na verdade, ele é altamente colaborativo, porque a gente sabe que não tem só uma medalha de ouro. E que aquela pessoa que você está ajudando, ela pode ser medalhista de ouro junto com você. E, cara, qual vai ser a beleza de vocês subirem lá naquele palco e pegarem a medalha de ouro junto, como já aconteceu comigo e alguns colegas meus. E é essa a beleza do processo, de que a gente todos os dias está lá com os nossos parceiros, na hora do estudo, na hora da brincadeira, no intervalo jogando carta. E sobre, no geral, fora o contato que eu tinha com os meus amigos, também me engajei muito com a minha família, porque eu compartilhava minhas conquistas, compartilhava minha trajetória. Todo dia, quando eu chegava em casa, eu tinha uma lousa, eu falava, pai, olha só que legal que eu aprendi na escola hoje. E começava a falar coisa de Olimpíada. Não sei o quanto ele entendia e se interessava. Mas aquele momento que eu estava compartilhando era super legal, sabe? E para fechar, fora essa esfera de família, de amigos, quando eu comecei a participar de competições, naturalmente, eu estava estudando para o colégio e eu estava estudando para a OBM. Então, a rotina fica mais corrida do que quando a gente está só estudando para o colégio. E daí ficou muito mais claro para mim a necessidade de buscar um estilo de vida mais leve, um estilo de vida saudável. Então eu comecei a acordar mais cedo, todo dia. Eu ia fazer treinamento funcional, eu ia correr, eu fazia atividade física, eu melhorei a minha alimentação. Tudo isso na necessidade de buscar ser o mais saudável possível, usar o melhor do meu tempo. E isso trouxe consequências assim que vão muito além o que de um momento de atividade física, sabe? Então, a Olimpíada, ela me motivou a mudar os meus hábitos em todas as esferas da minha vida, desde a forma como eu me alimento, como a forma como eu encaro produtividade, até a forma como eu me relaciono com os meus amigos e ter aquele momento com a minha família, nem que seja para compartilhar um problema. Excelente, Jamile. Confesso que na parte de alimentação saudável, né, eu não fui muito, não segui muito esse caminho quando eu era mais novo, não, tá? Mas eu confesso com você que a mesma coisa, a relação à amizade, família, parece que você sabe o que quer, né? Você já tem muito mais certeza, então aquilo sai muito mais naturalmente. E a gente sabe priorizar, né? Eu não tenho dúvida que vai ter um momento que a gente vai ter, pô, um mês para Olimpíadas, você vai dizer, cara, agora
não é hora para a gente estar brincando muito, né? Então, agora vamos priorizar mais. Vai ter um momento que você vai estar mais longe da Olimpíada, então dá para tirar um pouquinho, sacrificar menos, né? Mas o que você trouxe é a verdade que aconteceu comigo também, né? Que as amizades que a gente cria acaba sendo muito aquela amizade de Olimpíadas, né? Você sente falta de quando não está perto. É a Semana Olímpica, né? Tanto que quando demora um ano para ter a Semana Olímpica de novo, a gente, poxa. E na época, na minha época, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, não, tá, Jamila? Então, era um ano sem se falar. Voltava a se falar em cada Semana Olímpica, tá? Não é? E eu Jamile, também acho muito interessante isso, né, que você comentou sobre priorizar, que muita gente acha que uma pessoa que faz Olimpíadas é aquela pessoa que está sempre estudando, e daí aquela pessoa faz o sacrifício de deixar de ir para uma festa de aniversário que ela quer muito ir. Particularmente, eu vi isso pouquíssimas vezes nos 5 anos que eu participei de competição. Porque a pessoa que está lá estudando para a competição, isso não é um sacrifício. Tipo, quando você tem um objetivo claro, a gente tem prioridades. Então, por exemplo, na hora que eu tinha que conciliar, eu tinha prioridades muito claras e eu sabia o que eu queria. Então, no momento que eu falava, não, eu não posso ir para esse evento, eu não era uma dor para mim, porque eu sabia que eu estava fazendo aquilo. No dia seguinte, eu iria me encontrar com os meus amigos, no final do ano, eu iria fazer uma viagem gigante. Então, não era doloroso. Então, uma coisa que me ajuda bastante é ter prioridades claras. Porque na hora que você não tem isso claro, coloca bem no papel, você quer agarrar tudo com as pernas. E acaba que tudo escorrega. Então, quando a gente tem tudo isso direitinho, é muito mais fácil fazer essas escolhas. E esse estereótipo de que quem faz a Olimpíada fica lá sofrendo, deixando de ir para o evento e etc., gente, é só um estereótipo. Porque a gente faz isso porque a gente gosta de estudar. A gente faz é isso porque a isso. gente gosta daquele ambiente. E não porque isso é uma dor, sabe? E no começo eu não gostava. Então, lembra lá daquela frustração que eu tive com o colégio militar? Era pura frustração estudar matemática. Mas eu fui desenvolvendo esse sentimento ao longo dos anos. Então, se você começou hoje, calma, persiste. É normal não resolver um problema. Lembra que eu falei que eu mesma passava o quê? Dias, semanas sem fazer um problema. Lembra disso. E se o caminho te dá satisfação, se você contempla o caminho, a recompensa fica muito mais gostosa. E vale ressaltar, né, Jamile, que a solução estava no final do livro, né? A solução estava ali. Alguém já, ou o seu professor sabia fazer, ou estava a solução no final do livro. E 6 semanas sem fazer o problema, né? Isso é importante, porque muitas vezes a gente corre para ver a resolução, né? Mas isso aí não agrega, né? Não vai te agregar. O que agrega é a tentativa e erro, né? A quantidade de vezes que você errou para aquele problema não serviu. Mas para os outros, vai servir, eu não tenho dúvida, né? Para a próxima, tá, Jamile? Tudo bem, tudo bem. Jamile, mais uma de uma reportagem que eu vi sua, da revista Galileu, né? Que você disse o seguinte: 50% da vida é coragem, né? E aí, os outros 50%, Jamile, o que é que falta? Eu acredito que os outros 50%, assim, é esforço. Mas quando eu falo esforço e coragem, coragem não é só aquela coragem de você ir e sair da sua zona de conforto. Isso é uma parte de coragem. Mas também é coragem de você tentar algo da sua zona de conforto sabendo que vai fracassar. E na hora que você fracassar, ter coragem de se levantar na hora que todo mundo estiver olhando para você e continuar tentando. Então, resiliência tem muito a ver com coragem, sabe? De você estar lá, ok, eu vou me levantar por mais que todo mundo tá falando, ok, você não consegue. Não, eu consigo. E eu vou continuar tentando. Então, é você sair da sua zona de conforto, coragem. É você ter resiliência, coragem. É você tentar alçar voos mais altos. E todo esse perfil que muita gente fala que é um perfil de liderança. Eu vejo tudo isso como tomar iniciativa, um ato de coragem. Aquela coragem de começar o que ninguém começou. Ser perseverante, um ato de coragem. Então, coragem é 50% do bolo. De você não se deixar cair, você continuar tentando e você não esperar as coisas caírem nos seus braços. Porque não cai, não cai. E quando cai, se você não fizer os outros 50%, não dá certo. Então, você tem que se esforçar.
se esforçar. Não adianta de nada eu começar um projeto social, não adianta de nada eu falar que vou começar a me inscrever nas Olimpíadas ou na UBM se eu não estudar. Então, é essa combinação de estudo e coragem. Por exemplo, no meu terceiro ano do ensino médio, foi criada uma competição que a seletiva dela era a mesma seletiva da IMO. E eu fui selecionada. E daí o pessoal fala, caraca, Jamile, foi sorte. Mas se eu não tivesse preparada, se eu não tivesse estudando, se eu não tivesse aquele esforço, a Olimpíada ia ser criada e para mim, ó, não ia fazer a mínima diferença. Então, quando a gente fala de sorte de tudo isso, é esforço, gente. Porque a pessoa tem que estar pronta para quando aquela oportunidade chegar, sabe? Foi o quê? Uma sorte aquela Olimpíada ser criada? Sim. Mas eu ir foi esforço porque eu estava preparada para a oportunidade que ainda ia chegar, sabe? Então eu acredito que essa é a mistura de coragem com esforço. E você, o que você acha, Rodrigo? É quase isso, Jamile. 50% é coragem. Os outros 50% é o que você faz com essa coragem, né? É exatamente isso. Não adianta você entrar de cara em um projeto e depois abandonar. Não adianta. Então, isso, né, essa persistência, essa dedicação, essa continuidade, depois que você entrou, né, depois que você assumiu aquela coragem, né, assumiu aquela posição, vai em frente, né, vai em frente e faz dar certo, né? Então, acho que os 50% é o que você faz a partir de que você teve essa coragem, né? Mas eu compartilho, tá? Compartilho, acho que 100% que 50% é coragem, tá? Sim. E também é interessante, só fazendo um adendo, tá? De que quando eu falo de coragem, tem muito esse senso de responsabilidade, sabe? De que quando você toma coragem, tipo, ok, vou participar de tal coisa, vou fazer tal coisa acontecer. Muita gente quer só viver o positivo, então quer só receber a medalha no final. Mas quando você não passa na competição e todo mundo fica falando, aquela pessoa não quer. Então você também tem que ter coragem de lidar com o bônus e com o ônus. Então, é muito um processo de amadurecimento por trás desse ter coragem. E eu recebo pergunta do meu Instagram dizendo, Jamile, eu tô aqui fazendo minhas atividades, eu não sei como ser corajosa, eu não consigo. E, gente, eu mesma, às vezes, me pego nos dilemas, assim, de que eu não sei o que eu vou fazer pela frente. E daí eu me sacudo e falo, não, Jamile, 50% da vida é coragem, vamos embora. E é isso. É você estar sempre chamando a sua atenção. Pera, o que eu estou fazendo agora? Eu poderia ser mais corajoso? Eu poderia sair da minha zona de conforto? E daí lembra que talvez você não seja dessa vez a sua vitória. E tá tudo bem. Porque talvez seja da próxima e a gente vai crescendo ao longo do... Então, pra galera que envia pergunta, Jamile, como cria coragem? É na tentativa. Até que isso vire um hábito. E mesmo quando virar um hábito, vai ter uns momentos que você não vai querer ser corajoso, que vai dar medo, vai dar frio na barriga. E dá mesmo, gente. E lembra que você não tá sozinho nessa. E se der errado, levanta e continua de novo. Então é você saber se curvar feito um bambu. Mesmo se você cair, você levanta, mas não quebra. Excelente, Jamile, excelente. Essa analogia que você fez com o bambu é excelente. Jamile, aproveitando, né? E sua trajetória para o MIT, né? Imagino que você não deve ter tentado somente para o MIT, deve ter tentado outras. Como é que foi? Conte aí pra gente um pouquinho. Acho que esse final, a gente tem pouco tempo, né? Me disseram 30 minutos, a gente está com 33, vai levar mais um pouquinho, o pessoal vai me perdoar aí. Acho que a gente só tem até os 40, tá? Por causa do próprio Instagram, tá? Tudo bem, vou acelerar. Então, eu comecei a participar de Olimpíadas, então estava naquela comunidade, estava expandindo as minhas visões, até que no começo do meu nono ano do ensino fundamental, eu tinha 14 anos na época, eu fui selecionada para representar o Brasil na Olimpíada Europeia de Matemática para garotas. E para mim, gente, aquilo foi uma quebra de paradigmas total, porque na época eu nem sabia inglês. Então você imagina, uma garota do interior do Ceará que nem sabia inglês e representar o Brasil numa Olimpíada Internacional. Aquilo era, enfim, não era nem sonho pra mim, era algo totalmente fora assim, do que eu achava que era capaz. E quando eu cheguei lá, eu comecei a me reconhecer como parte daquela comunidade e ver que era possível estudar fora. E aquilo foi um estalo pra mim de que, ok, há 30 minutos atrás, há 2 dias atrás, eu não pensava isso como possível. E agora é. E muita gente nem sabe
o quanto as Olimpíadas podem ajudar, o quanto as Olimpíadas trazem essas oportunidades, o quanto as Olimpíadas abrem a visão de mundo. E daí eu voltei para o Brasil com esse desejo de democratizar as Olimpíadas Científicas para que outras pessoas tivessem acesso a essas oportunidades e expandir as suas visões de mundo, assim como expandir as minhas. E daí eu me voluntariei para um projeto social chamado NOIC, que é esse que tem cursos preparatórios para as Olimpíadas Científicas. Comecei como parte da equipe de marketing, aí depois eu passei a ser presidente, nesse meio tempo eu dava aulas de matemática, então eu fui começando a me engajar com a minha comunidade. Enquanto isso, eu fazia Olimpíadas Científicas. Então, as Olimpíadas, elas me trouxeram essa oportunidade de não só estar usufruindo de tudo aquilo, mas estar me retribuindo à comunidade e amadurecendo como pessoa no meio de todos os fracassos, no meio de todas as conquistas. E eu acredito que esse foi um diferencial que fez eu ser aceita no MIT, sabe? De a minha personalidade, no geral, de ser muito ok, vamos fazer e vamos dar o nosso melhor, olha, porque aqui a gente não baixa a cabeça, a gente vai pra frente. E de ter essa relevância na minha comunidade. E muita gente fala, Jamile, então é só você ter relevância? Não, é você ter paixão. Porque no meu caso eu fazia isso de Olimpíadas, mas que era genuíno para mim. Lá no meu 9º ano eu pensava em estudar fora, mas eu só conhecia aquilo. Não era aquela coisa, vou fazer isso, para estudar fora não é paixão. Então, foi todo esse envolvimento com o projeto social, de ter paixão, de tomar iniciativa, de colocar a cara a tapa. E o quê? Ser presidente de um projeto sem ter tanta experiência como presidente, sabe? 50% da vida é coragem e fazer acontecer. E bem, no 3º ano fiz meu processo de candidatura, graças a Deus fui aceita e agora em agosto vou estar embarcando para Boston. Excelente, Jamile. Jamile, para finalizar, eu vou dar uma palavrinha final e vou deixar para você falar a sua palavra final aí, para principalmente agradecer, né, por minha parte, a Estônia, a UBM, a você, tá, Jamile? Desejar todo sucesso para você nessa sua nova jornada. Continue com essa paixão, com essa vontade de mudar, de fazer diferente, de querer sempre ser uma pessoa melhor. Isso é notório conversando com você, tá? Não deixe isso cair nunca. É até difícil dizer, é até fácil fazer isso, né? Porque pela sua trajetória você nunca deixou, né? Mas cada vez, a cada fase, vai ficando cada vez mais difícil, né? E a mensagem que eu te falo pense o seguinte, poxa, você já chegou até aqui. Qualquer dificuldade que aparecer daqui para frente vai ser mais fácil do que o que você fez até hoje. Então, vá lá, continue dessa forma, continue com essa paixão, com essa dedicação, mostre isso para o mundo e todo sucesso para você, tá? Para a OBM, para a Stone, ofereço aí que para todos os olímpicos que estão aqui assistindo a live, né, os que vão assistir, que se inscrevam nas Olimpíadas, né, é uma oportunidade que está tendo para você ser treinado cada vez melhor, né, para você estar mais perto de, às vezes, quem está querendo fazer isso, né, sentiu que eu e a Jamile sentimos aí com as Olimpíadas e abrir mais portas, né? Hoje a Jamile está indo para o MIT, né? Então, daqui pode ser você, daqui a alguns anos, a Jamile entrevistando a pessoa que está indo para o Meet, né, fazendo essa live, para promover mais pessoas. E eu não tenho dúvida que a matemática, ela agrega isso, tá? Ela traz isso na vida da gente, beleza? Jamile, vou deixar essa palavra final para você, tá bom? Assim, antes de tudo, Rodrigo, queria agradecer a você e à organização da UBM por ter me convidado para esse papo. Eu fico muito, muito grata de poder compartilhar com outras pessoas essa trajetória e tentar desmistificar um pouco essa visão que as pessoas têm de um estudante olímpico, sabe? Porque a gente passa por altos e baixos, assim como todo mundo. A gente, no começo, nem sempre a gente começa deslanchando. No meu caso, teve toda aquela frustração de eu não ser aceita no colégio militar por conta de matemática. Então, se você está aí pensando em participar de competições de matemática, tenta. Porque o não você já tem. E o máximo que vai acontecer é você ter certeza que não é para você. Porque agora o que você tem é uma ideia. E pode ser que na hora que você chegar lá seja uma coisa totalmente diferente. E se você não gosta tanto de matemática, está em dúvida se é ou não para você, lembra que o não você já tem. Esse é o período da vida, a gente que está no ensino fundamental, no ensino médio, a gente é super novo.
de descobrir novas paixões, de ir atrás do nosso propósito, de desenvolver novas habilidades. E as Olimpíadas Científicas trazem isso pra gente. Então, vai atrás de tentar uma coisa nova, de descobrir uma paixão, porque a matemática de Olimpíada não é igual à de colégio. Então, se você não gosta de colégio, fica tranquilo, porque não vai ser igual, tá? Então, dá essa chance, porque 50% da vida é coragem. E agora é ter coragem de tentar e ver se dá certo. É isso, gente. Muita boa noite. Se Fazer alguém dar quiser. certo, né? Exatamente. 50% da vida é coragem e os outros 50% é esforço, gente. Então, aí, tá na dúvida? Tenta. E chegando lá, se esforçar para dar certo. Muito, muito obrigada pelo convite. Caso alguém queira conversar, queira tirar uma dúvida, qualquer coisa, me manda mensagem no direct que eu tô lá disponível para conversar com vocês e tentar ajudar da melhor forma possível. Muito obrigada, Rodrigo. Boa noite, gente. Eu que agradeço, Jamile. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Beijão.